Olá, eu sou a Andreia e sou explicadora de Matemática e de Fisicoquímica. E nesta aula número 6, dedicada aos alunos do 11º ano, eu vou explicar como interpretar gráficos posição-tempo e velocidade-tempo, porque facilmente nós tendemos a misturar e a trocar a interpretação de um e do outro, mas são efetivamente muito diferentes. Então, neste vídeo eu vou explicar como é que em cada um destes gráficos nós avaliamos duas coisas. A primeira é o sentido da trajetória em que o corpo se movimenta e as inversões de sentido, e a segunda é quais os tipos de movimento que está a ter o corpo. Então, vamos olhar para estes exemplos que eu tenho aqui e que eu vou anotar à medida que explico. Então, começando por avaliar o sentido da trajetória e a existência de inversões de sentido. Num gráfico posição-tempo, sempre que nós vemos que a posição está a aumentar com valores cada vez maiores no sentido positivo do x, é porque estamos com o corpo a deslocar-se no sentido positivo. Então, eu posso concluir que desde o instante inicial até este ponto, aqui mais ou menos, temos o sentido positivo da trajetória. Vou escrever mais para abreviar. Ora, a partir daqui as posições diminuem até esta zona aqui. Então, neste intervalo de tempo, nós temos sentido negativo. Reparem que eu estou a olhar para a monotonia desta função. Monotonia crescente, sentido positivo, monotonia decrescente, sentido negativo. Nesta última porção do gráfico, a posição não muda. Ora, o que é que isto significa? Significa que o corpo está em repouso. Nem está a ir num sentido, nem está a ir noutro. É assim que avaliamos quando o gráfico é xt. Vamos agora ver quando o gráfico é vt, como é que nós avaliaríamos. Então, está aqui um exemplo. Quando o gráfico é vt, lembrem-se do seguinte: sempre que a velocidade é positiva, isso significa que estamos perante sentido positivo de trajetória. Quando a velocidade toma valores negativos, portanto, abaixo do eixo do x, significa que o sentido é negativo. O corpo vai no sentido negativo. Ou seja, eu tenho valores de velocidade positivos neste intervalo aqui. Então, aqui temos sentido positivo da trajetória. E depois, na próxima intervalo de tempo, temos sentido negativo. Ora, falamos dos sentidos em que se desloca o corpo, vamos agora ver onde é que nós identificamos as inversões de sentido. Ora, num caso de um gráfico xt, a inversão de sentido ocorre no máximo da função. Vou colocar isso a outra cor. Um azul, por exemplo, nesta zona aqui, neste pontinho, temos a inversão de sentido. Passa do sentido positivo ao sentido negativo. Ora, se formos ao gráfico vt, onde é que isso aconteceu? Aconteceu aqui. Ou seja, no zero da função. Enquanto que no caso anterior era no máximo, também pode ser no mínimo. E é assim que nós avaliamos sentido da trajetória e as inversões de sentido. Vamos agora ver como é que avaliamos o tipo de movimento que o corpo está a ter, num gráfico posição-tempo. Ora, num gráfico posição-tempo, nós sabemos que o declive dos vetores tangentes ao gráfico nos indicam a velocidade. Então vamos olhar para esta primeira zona do gráfico. O que é que está a acontecer ao vetor velocidade? Ele começa assim e vai-se anulando o seu declive. Ou seja, a velocidade está a diminuir. Então, aqui tivemos um movimento retilíneo retardado. Depois daquele ponto, o que é que acontece? Ora, o vetor que estava horizontal, ou seja, velocidade nula, começa a aumentar o seu declive. Se começa a aumentar o seu declive, significa que temos movimento retilíneo acelerado, mais ou menos até esta zona.
Porquê? Porque a partir mais ou menos daqui, o que é que acontece? O vetor, o seu declive, para de mudar. Ele começa a ficar sempre constante. Porque o gráfico deixa de ser curvo e passa a ser em linha reta. Então, se o declive para de variar, significa que a velocidade também para de variar. Então, atinge um valor constante. Um valor igual ao declive daquele vetor. Então, nesta zona aqui, de declive constante, estaríamos perante um movimento retilíneo uniforme, que significa velocidade constante. Ora, só falta esta última parte aqui. Se a posição não muda, é porque era em repouso que o corpo estava. Já tínhamos dito anteriormente. Então, olhando para um gráfico de posição-tempo, eu também consigo tirar informações sobre velocidade e, consequentemente, sobre o tipo de movimento que aquele corpo está a sofrer. Quando digo tipos de movimentos, é este é retilíneo acelerado, retilíneo retardado ou uniforme. Passando então agora para a situação do gráfico velocidade-tempo. Ora, se aqui o gráfico é VT, para eu avaliar as variações de velocidade, eu já não preciso olhar para um declive de vetor tangente. Olho diretamente para o gráfico. E o que é que eu verifico? Inicialmente a velocidade está a aumentar. Então aqui a velocidade aumenta, movimento retilíneo acelerado. Até este ponto. Deste ponto até este, a velocidade vai diminuir até zero. Vai desde o valor que tinha, era um valor máximo que tinha atingido, até zero. Portanto, a velocidade diminui. Movimento retilíneo retardado. Agora, entre este ponto e este, a velocidade em módulo aumenta. Então, é um movimento retilíneo acelerado. Apesar dos valores da velocidade serem negativos, a velocidade está a aumentar em módulo. Então, entre estes dois pontos, temos movimento retilíneo acelerado. Entre este ponto e este próximo ponto aqui, temos uma velocidade constante. Então, naquele patamar, eu sei que o corpo descreveu um movimento retilíneo uniforme. Vamos ao último troço, digamos assim. Entre este ponto e este ponto, a velocidade está num valor negativo e vai se aproximando de zero. Então, se vai aproximando de zero, é porque a velocidade está a diminuir. Então, temos novamente movimento retilíneo retardado. Então, terminada esta explicação, o que é que eu digo sempre aos meus alunos? Quando começam a ler um exercício dentro desta parte da matéria, regra número 1, primeira coisa que vocês devem fazer, antes de se porem a analisar e a interpretar o gráfico, olhem bem para aquilo que está no eixo do Y e vejam, é posição ou é velocidade? Depois de verem é que vocês fazem a análise que deve ser feita. Ok? Se é um X que está no eixo do Y, então é um XT e é daquela forma que eu tenho que analisar. A mesma coisa para a velocidade. Espero que este vídeo seja útil para vocês e ajude a clarificar estas diferenças e também chamar a atenção para a necessidade de verem bem primeiro qual é o tipo de gráfico. Se gostarem deste vídeo, subscrevam o canal para eu saber que o conteúdo é importante para vocês e para eu produzir mais. Obrigada por assistirem e até uma próxima!